Vamos agora falar do ferromagnetismo. Na verdade, poderíamos falar também de outras formas de magnetismo. Ferromagnetismo é uma delas, associadas inteiramente ao spin do elétron. Esse fenômeno está associado exclusivamente a esse atributo do elétron, do próton, do nêutron, que é o spin. Mas, no caso do ferromagnetismo, estamos falando, então, do spin. Em primeiro lugar, vamos assistir esse pequeno vídeo. Neste vídeo usaremos 2 pequenos ímãs, uma bola de isopor presa por um fio de nylon e um suporte. Afixamos um dos ímãs numa bola de isopor e o outro no suporte. Os ímãs, como podemos ver, atraem fortemente os materiais chamados de ferromagnéticos, por exemplo, as moedas. Porém, a interação entre ímãs é bem mais forte. O polo norte de um ímã atrai o polo sul do outro ímã. Já o polo norte de um ímã repele o polo norte de outro. Da mesma forma, o polo sul repele o outro polo sul. Neste experimento, os ímãs foram posicionados de tal forma que os polos são diferentes e se atraem. Assim, pode-se obter a situação de equilíbrio na qual a bola fica suspensa, presa pelo fio de nylon na parte inferior. A soma da força-peso da bola e da força de tração do fio é equilibrada com a força de atração magnética entre os ímãs. Essa propriedade magnética ocorre por causa de um atributo importante da matéria chamado de spin. Explicar esse tipo de fenômeno, por outro lado, é muito difícil. Agora sim, estamos falando de teorias muito complicadas, cálculos muito difíceis, de forma que o que se pode fazer, né, é dar uma ideia, né, do ferromagnetismo, porque o primeiro problema é o seguinte: eu não tenho nem mesmo uma teoriazinha simples para explicar o ferromagnetismo, uma teoria clássica, simples. Nem isso existe. De forma que ferromagnetismo é rigorosamente complicado. Não há como escapar da teoria quântica. Ora, ele é associado, então, a esse atributo do elétron, que é o spin. O elétron tem um momento de dipolo magnético, que é dado pela carga elétrica do elétron, dividido por m vezes S. S é o spin do elétron. Então, veja bem, na realidade, o momento de dipolo magnético está associado a 2 atributos, ao spin e à carga elétrica ao mesmo tempo, né? Ora, a questão é o seguinte: olhe para essa figura. O que seria uma substância ferromagnética? Seria uma substância que, na ausência de campos externos, né? Veja bem, na ausência de campos externos, ela teria uma orientação de todos os spins. Todos os spins estariam arrumadinhos assim. Isso é possível? De certa maneira é. A gente vai ver depois, né, que em certas regiões a gente tem isso, né? São os tais domínios, né? Mas essa seria a situação fantástica, onde todos os momentos de dipolo magnético do elétron pertencendo a um átomo, né, eles estariam orientados assim. Agora, que milagre faria isso? Por quê? Isso é um verdadeiro milagre, na verdade, né? A tendência, né, de podem pegar 2 ímãs e tente colocá-los dessa forma: polo sul, polo norte, polo sul, polo norte. Aproxime os 2, sem chance. Quando você soltar, o polo norte vai procurar o polo sul e acabou-se. É impossível você ter isso.
do ponto de vista, estou falando do clássico, né, da experiência que a gente tem com ímãs, quando eu colocar polo norte próximo de polo norte, eles se repelem, polo sul com polo sul, eles se repelem. Sem chance. Na teoria clássica não dá para entender. Eles nunca vão ficar desse jeito. Desse jeito, né? Orientados. Por que acontece isso? Porque acaba acontecendo. Nós temos os ímãs. Né? É que na teoria quântica surge um tipo de força que se chama de força de exchange, de troca. Ela está associada, na verdade, a uma propriedade da função de onda, agora estamos falando da teoria quântica, né? Que deve ser antissimétrica pela troca. Né? E isso faz uma enorme diferença quando a gente calcular alguma coisa, que é a energia para duas situações diferentes. E essa teoria ela sempre remete a integrais, né, conhecido como integrais de exchange. Eu não vou, isso é quase impossível falar aqui da mecânica quântica, eu quero apenas dar uma ideia, né, do que se trata. Né? É um fenômeno quântico associado a uma força conhecida como força de exchange. Né? O fato é que o momento magnético do elétron ele só pode ter, então, a componente Z, dois valores, né? Por conta da quantização do momento angular de spin. Né? A componente Z do momento angular de spin é igual a H cortado sobre 2 ou menos H cortado sobre 2. Né? Bom, mas vamos apenas explicar, né, em linhas gerais, mas muito gerais, né, do ponto de vista da teoria quântica, o que a gente está querendo saber é se essa possibilidade, vamos simplificar a linguagem, né? Essa possibilidade dos spins orientados assim, se essa possibilidade prevalece sobre essa outra. É isso. Porque a gente precisa, na verdade, fazer perguntas. Agora, o que significa isto aqui ter uma chance maior de acontecer do que aquilo? Né? Ou seja, eu posso ter uma situação na teoria quântica onde os dois spins estejam assim. Sim, porque agora eu vou calcular, na verdade, a energia numa situação e na outra situação. E agora, se uma energia naquela situação onde os dois estão para cima. É claro que estamos falando de estado tripleto, mas não vamos complicar, não. Tá certo? O fato é que aquela situação no qual os dois momentos de dipolo estão assim, quando eu comparo com a outra situação, onde eles estão assim, e tem um jeito para fazer isso na teoria quântica, que a gente chama de valor esperado, quando eu tenho um estado de tripleto, um estado de singleto. Isso é muito complicado. Mas, de qualquer maneira, o que se sabe é o seguinte. Este J, que é a diferença de energia entre as duas situações, ela pode ser tanto negativa quanto positiva. Cuidado, né? Em alguns átomos ela é negativa, em outros átomos ela é positiva. Se a energia do singleto for maior do que a energia do tripleto, então é claro que nós temos aqui totais condições de ter esse alinhamento. É isso que a gente pode dizer no caso da teoria quântica. E as expressões são complicadas, e muito complicadas, envolve função de onda. Não vamos falar sobre isso, mas o fato que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, não é só por conta da antissimetria, não, é também por conta da interação eletromagnética, ou seja, a interação coulombiana também tem um papel. É curioso, porque a interação é importante também. A interação entre os elétrons, a interação entre o elétron e o núcleo é assim importante. Então, o assunto é realmente complexo. O que eu quero dizer, o que eu quero chamar a atenção, é de que também a gente deve levar em conta, né, o potencial coulombiano. Né? Então,
É sempre importante chamar a atenção disso. Mas o que se descobriu é o seguinte, temos aqui então mais novidades, né? A gente pode orientar os spins, tanto todos eles numa direção, como ter essa forma bastante curiosa. Um orientado para baixo, um orientado para cima, uma para baixo, outra para cima. E aqui temos um material antiferromagnético, né? Eu posso ter também o que eles chamam de material ferrimagnético, que é este onde eu tenho um para baixo, um para cima, mas de intensidade menor, um para baixo, um para cima de intensidade menor e assim por diante. Ou seja, eu tenho vários tipos de magnetismo quando o magnetismo é analisado à luz da teoria quântica, porque aqui agora se abrem várias possibilidades, né? Essa questão do spin, ela acabou sendo tão importante que foi objeto de uma teoria, famosa teoria de Heisenberg, onde aqui a gente leva em conta a interação entre os spins e escreve uma espécie de hamiltoniana para a interação entre spins. Ou seja, o que nós estamos chamando a atenção aqui é para a relevância do spin em relação ao ferromagnetismo, né? Muito bem, mas tem um outro problema, é que depende também da temperatura, a magnetização. Isso, a magnetização depende da temperatura. É um outro achado curioso. E mais, tem uma temperatura, denominada temperatura de Curie, para a qual a magnetização é igual a zero. Ou seja, efeitos da temperatura bagunçam tudo de tal maneira a desmagnetizar o material, mesmo no caso de um material ferroelétrico. A temperatura crítica, por outro lado, já é uma questão complexa, difícil também de ser calculada. Quero dizer que ferromagnetismo, por exemplo, é uma área dinâmica de pesquisa, porque existem várias questões aqui. Ora, a gente pode entender, né, o comportamento da magnetização com a temperatura, fazendo uso de argumentos de mecânica estatística, né? Não é o caso da gente explicar, mas são argumentos relativamente simples, né? O fato que a gente encontra aqui uma situação curiosa, onde eu escrevo a magnetização M sobre a magnetização de saturação, que é N sobre V vezes μ0, igual a tangente hiperbólica de uma temperatura dita crítica vezes m dividido por T vezes m de saturação. Ora, é claro que aqui eu tenho, na verdade, uma forma de encontrar o m como função da temperatura e é fácil fazer isso, pelo menos utilizando um gráfico. Aqui eu tenho a função tangente hiperbólica e aqui eu tenho a função linear, m sobre m de saturação. Quando as duas curvas se encontrarem, eu vou determinar o valor de m. É isso. É uma forma da gente encontrar o m. E o resultado é este aqui. A magnetização depende com a temperatura e ela vai diminuindo, vai caindo à medida que a temperatura aumenta e chega a um ponto no qual essa magnetização ela é igual a zero. E esse ponto é T igual a Tc, porque agora que eu tenho 1 e a única solução para essa equação aqui é m igual a zero. Então, a gente vê que a magnetização depende de uma forma relativamente simples, a gente pode obter esse gráfico aqui, e a magnetização é igual a zero à temperatura crítica, que é a temperatura de Curie. Próximo da temperatura de Curie, a magnetização pode ser parametrizada dessa forma aqui, né? M0, 1 menos T sobre Tc, Tc é algo que precisa ser calculado, né? E aqui tem um expoente, conhecido como expoente crítico, né? Então, todas essas questões, todas essas constantes, elas são objeto de pesquisa para se determinar para cada material, né? E também determinar esse expoente, dito um expoente crítico, né? De forma que essa é a forma da magnetização em função da temperatura, e aqui temos uma temperatura dita, uma temperatura crítica. Aqui temos uma tabelinha de valores da temperatura crítica para vários materiais, o ferro,
o cobre, níquel e assim por diante, né? Agora temos uma coisa interessantíssima, né? Também isso hoje já se mede, né? Determina, né? Os domínios. O que significa isso? Significa o seguinte: domínios são regiões no espaço e nessas regiões a magnetização é tal que ela corresponde a um alinhamento dos momentos de dipolo magnético numa direção e num sentido só. Isso é possível. E é isso que acontece no caso do ferromagnetismo. É claro que cada região ela é separada por uma parede, conhecida como parede de domínio ou parede de bloco, né? Ora, numa parede ou nessa região da parede, o que nós temos, na verdade, é uma transição onde nós temos a magnetização de um lado da parede com uma direção e um sentido e do outro lado da parede com uma outra direção e, eventualmente, um outro sentido. De forma que temos aqui mais um complicador em relação à teoria do ferromagnetismo, né? Ela é caracterizada pelos domínios. E aqui temos uma coisa curiosa que a gente chama de quebra espontânea de simetria. Por que em cada domínio você tem um campo magnético numa direção e por que surge essa direção privilegiada? De qualquer maneira, a soma dos momentos de dipolo magnético em cada domínio leva à magnetização daquele domínio, né? E é claro que agora eu vou ter que, para determinar a magnetização como um todo, somar sobre todas essas magnetizações, né? O fato é que, é claro que, na realidade, o ideal é determinar o momento de dipolo de cada domínio, e aí você somar os momentos de dipolo de cada um dos domínios. Uma outra coisa curiosa, né, sobre o ferromagnetismo está aqui nessa figura que queremos destacar. Veja, no caso do paramagnetismo, o campo B depende de uma forma linear do campo externo, né? Ou do H, né? Do campo de intensidade magnética. Se lembram que essa constante é a susceptibilidade, essencialmente, né? Mais vezes μ0, mas não importa. O comportamento é linear, né? Quando você aumenta o H, aumenta o B. Quando você reduz o H, reduz o B, mas o comportamento é linear. Agora não, é não linear. Essa aqui é uma curva de magnetização. Veja que o comportamento não é linear. Essa é uma primeira surpresa, né? Não é linear. Eu não posso escrever B igual a μ vezes H, onde μ seria a permeabilidade magnética do meio, e essa permeabilidade magnética do meio igual a μ0 vezes 1 mais que... Não. Ele não é um material linear. A dependência é bem mais complicada e depende de material para material. Essa curva aqui, né? A curva de magnetização. Aí temos agora uma segunda surpresa. Bom, esse aqui então é o comportamento não linear. E agora, digamos que eu aumente o campo magnético até um determinado valor, né? E agora eu comece a reduzir o campo magnético. É claro que isso vai reduzir a magnetização, né? Mas veja bem, ela não volta pelo mesmo caminho. Ela retorna agora por um outro caminho. A curva de magnetização não coincide com a curva de magnetização inicial. Porque aqui eu comecei com H igual a 0 e B igual a 0, né? Mas, veja, essa seria a curva de magnetização inicial. Agora, quando eu reduzo o campo magnético externo, veja, ela segue por um outro caminho, né? E se a gente agora analisar o que poderíamos chamar de um ciclo, eu faço o seguinte: eu vou reduzindo o campo magnético externo, o campo de intensidade. É claro que o campo magnético vai se reduzindo, atinge um valor nulo, que vamos associar à coercividade, né, do material, né? Depois
esse campo magnético, quando eu continuar invertendo agora, porque agora já muda inclusive o sentido, o campo magnético externo é negativo, é no sentido oposto ao inicial, atinge esse valor, um ponto aqui de saturação, né? E depois você agora começa a aumentar o campo magnético externo, campo magnético externo. Ele segue, então, por esse caminho. E se pensarmos aqui num ciclo, temos aqui uma curva conhecida como curva de histerese. É claro que tudo depende desse ponto que você para, né? Se você para aqui na frente, a curva de histerese muda. Se você para aqui, a curva de histerese também muda. Então, eu tenho, a rigor, várias curvas de histerese dependendo do ponto onde você parou de aumentar o campo magnético e começa a reduzir o campo magnético, né? Agora, essa questão aí da curva de histerese só pode ser entendida a partir dos domínios, porque o que faz com que ele não volte sobre o mesmo caminho que foi o caminho inicial é a alteração dos domínios à medida que eu mude o campo magnético. O fato é que aqui eu tenho uma figura, né, para ilustrar, então, esse comportamento, mas agora aqui eu estou analisando a magnetização, não o campo magnético, a magnetização, né? Veja que a magnetização, agora eu tenho uma curva aqui, né, para magnetização, agora eu começo a reduzir o valor de H, tenho aqui uma magnetização remanente ou remanescente, né? Quando H é igual a zero, veja que mesmo na ausência do campo magnético externo, eu tenho uma magnetização. Eu tenho, na verdade, duas, mais M e menos M, né? Mais MR e menos MR, né? Vou reduzindo o campo magnético externo e aqui a gente está ilustrando com a ideia dos domínios, né? Com um parede de domínios entre cada domínio. Então, agora eu vou variando e vou chegar a um ponto no qual eu tenho uma magnetização nula para um determinado valor de H. E este valor é que a gente chama de coercividade, né? E agora, então, podemos continuar, né, ao longo dessa curva de histerese, voltando até a situação original. Isso aqui pode operar por meio de ciclos, né? Por conta de uma corrente alternada, por exemplo, né? Muito bem, vamos aqui um pouco em frente. O fato é que quando eu começo com H igual a zero, B igual a zero, a energia magnética no material ela é igual a zero. No entanto, quando eu atingo um determinado valor da magnetização ou do campo magnético, eu digo que esse material, ele agora tem uma energia magnética. A energia magnética é H escalar B sobre 2, de forma que a gente identifica, né, esta área sob a curva como sendo a energia magnética que o material está dotado, né, quando a gente varia o valor do campo magnético externo. É claro que a gente pode também considerar a área sob essa curva ou contida nessa curva de histerese e ela vai me dar o quanto de energia é perdida num ciclo, quando nós estamos falando aqui de um campo magnético externo que é um campo periódico. Então, agora eu estou falando num período, né? Muito bem, existem muitas aplicações, como nós sabemos, né? A primeira delas são os eletroímãs. Eu sou capaz de, mediante uma corrente externa, uma corrente elétrica externa, um campo magnético externo, transformar um material num material que é um ímã. Mas ele é um ímã temporário. A hora que eu desligar a corrente elétrica, acabou, né? A magnetização volta ao valor M igual a zero.
né? E isso realmente é uma coisa bastante útil, né? Como sabemos. Finalmente, sobre materiais magnéticos que muitas vezes são classificados como materiais moles, duros e intermediários, né? Os materiais duros, eles têm uma coercividade grande, né? Os moles têm uma coercividade pequena, né? Ou seja, a largura, né, dessa curva de esterese é grande nos materiais duros. Materiais duros são os ímãs. Materiais moles, né? Materiais moles são muito úteis, por exemplo, como no caso de um transformador, que você não quer perder muita energia, né? Então, e material duro é tipicamente um ímã. Ímã é um material típico duro. No caso dos materiais duros, você precisa aplicar um campo magnético externo muito grande para você desmagnetizar o material. No caso de um material mole, isso não acontece, né? Materiais que a gente usa para armazenamento magnético têm valores intermediários da coercividade. O fato é que materiais magnéticos hoje desempenham um papel extremamente importante do ponto de vista tecnológico. O que a gente quis apresentar aqui é apenas algumas ideias, algumas características, porque fizemos um apanhado, a rigor, bastante superficial, mesmo porque o tema é muito difícil.